Paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus por essa manhã, domingo, dia do Senhor, primícia da semana, para nós apresentarmos ao nosso Deus um culto de gratidão. Não há lugar melhor para nós estarmos nesse dia senão na casa do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. E neste culto matutino nós vamos meditar na palavra de Deus nos primeiros 8 versículos do capítulo de número 3. Romanos 3. Vamos ler a palavra de Deus? Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que eu sou ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Amém. Meus irmãos, essa passagem do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ela está estruturada em cima de alguns questionamentos que Paulo vem fazendo desde o capítulo 1. Paulo disse que Deus se revelou a todos os homens, e de maneiras diferentes. Aos que não conhecem a palavra de Deus, o que Paulo chama de a revelação contida no Evangelho, que é a justiça de Deus pela fé, ou seja, aos gentios, aos incrédulos, a estes Deus se revelou na consciência. Todo homem tem esse senso de divindade, porque isso é incutido no homem pelo próprio Criador, e Deus também se revelou na criação. Paulo disse que a criação revela os atributos de Deus, sua divindade e seu eterno poder. Tanto a revelação que Deus faz na criação, quanto a revelação que Deus faz na consciência do homem, tem uma única razão: tornar todas as pessoas indesculpáveis. Ninguém pode dizer que Deus não existe porque Deus se revela. Só que essa revelação não salva, essa revelação condena. Aí Paulo começa a falar sobre a revelação salvífica de Deus. E ele diz que no Evangelho Deus se revela e que a salvação é mediante a justiça que Deus atribui a Cristo e que é aplicada a nós pela fé. Então nós, cristãos, somos salvos pela fé. Aí Paulo fala sobre a condição do homem, sua pecaminosidade. E ele fala que o homem começa a praticar diversos males, ao ponto do seu coração se tornar idólatra por causa do senso de divindade. O homem, então, que não aceita Deus revelado no Evangelho, ele toma essa verdade de Deus, sufoca por causa do pecado, e ele, então, torna a imagem do Deus incorruptível em imagem corruptível. E aí Paulo cita o perfil de idolatria que eles tinham na época. Fala assim da imagem de homem, quadrúpedes, aves e répteis. Fala sobre a idolatria dos homens. Dentro desse conceito de debate de Paulo, que ele está ensinando à igreja, nós precisamos lembrar que Paulo, ele quer que a igreja de Roma dê recursos para que ele possa pregar na Espanha.
Então, antes de chegar em Roma, Paulo escreve essa carta para mostrar para os irmãos qual é o evangelho que ele prega. E aí, naquela comunidade, existem muitos judeus. E Paulo começa a imaginar um debate. É isso que Paulo está fazendo lá no capítulo 2. Ele está imaginando que ele está na igreja e que entre aqueles que estão ouvindo sua pregação, algumas pessoas vão interpelar Paulo, vão questionar Paulo. Isso não está acontecendo de maneira real. Isso é uma técnica de dialética chamada diatribe, quando você pensa num possível debatedor. Aí Paulo começa a imaginar um moralista dizendo assim: olha, esse homem tem razão. As pessoas são mesmo idólatras, são imorais, e todos esses pecados que ele listou aí, aqui tem um monte de gente que está praticando esses pecados. Aí Paulo se vira para esse moralista e diz assim: você também, porque você conhece a justiça de Deus, a lei de Deus, que Deus deu a lei para os judeus, e você condena aqueles que fazem essas coisas, então você também reconhece que é praticante dessas coisas e que é digno da ira de Deus. Agora Paulo torna a coisa mais específica. Paulo começa a debater com os judeus. Aí Paulo diz para eles que a verdadeira circuncisão não é aquela circuncisão que Deus deu para os judeus, que era cortar a pele da genitália masculina, mas que a verdadeira circuncisão era quando Deus rompia a pele do nosso coração. Aí o moralista ficou doido. Ué, mas espera aí, então, que vantagem que existe em ser judeu? Porque se a verdadeira circuncisão não é o rito da pele, mas é do coração, Paulo disse assim: então o incircunciso torna-se circuncidado, e o circuncidado, se não crê ou não obedecer o evangelho, ele torna-se um incircunciso. Portanto, o incircunciso é agora circunciso e julgará os incircuncisos que eram circuncidados. A mente do moralista ficou bagunçada. Paulo é um exímio debatedor. A sabedoria que Deus deu para o apóstolo Paulo é muito impressionante. E agora Paulo imagina o seguinte cenário: bom, já que não vale a circuncisão feita na pele, mas a verdadeira circuncisão é feita no coração, então qual a vantagem de ser judeu e qual a vantagem de ser circuncidado? Irmãos, essa passagem que nós vamos estudar nessa manhã é a passagem mais difícil da carta aos Romanos. Essa passagem já foi tida como um dos pontos de maior tensão teológica e de muito debate na história da igreja. Muitas pessoas já inferiram sobre esse texto, já tiveram deduções e conclusões, sempre foi desafiador. E aí levanta um questionamento para nós: por que Deus nos dá textos difíceis? Você parou para imaginar isso? Por que Deus não nos deu uma escrita simples? O próprio apóstolo Pedro, quando falou sobre Paulo, disse assim: olha, tem coisas de Paulo que é difícil de entender, mas é a sabedoria que Deus deu para ele. Paulo, ele tem uma habilidade que Deus dá para ele de colocar alças, como se nós precisássemos pegar esse conhecimento e não tivesse como. Ele coloca alças para que a gente segure firme. Então Paulo constrói um pensamento teológico. Por que é importante? Primeiro, para que nós não sejamos ociosos. A vida cristã é uma vida que requer disciplina, força de vontade e muito compromisso com Deus. Muitas pessoas não entenderam ainda o que é o cristianismo de verdade. Porque às vezes nós pensamos que ser cristão é nós só professarmos Jesus, frequentarmos a igreja, participarmos da ceia e fazermos parte de uma comunidade. E não é isso. Isso faz parte da prática da vida cristã, mas a vida cristã requer muita força de vontade. Quando você entendeu que Jesus é o seu Salvador, você entendeu também que você tem um compromisso para o resto da sua vida, aqui nessa existência, de aprendizado, de crescimento, de muita dedicação. Nos desperta também para nós nos voltarmos para as Escrituras com muito mais respeito e com muito mais reverência. Para que a gente não incorra no erro de muitos pregadores que acham que é só pegar um texto e falar o que querem falar sobre o texto, porque não é assim que funciona. Imaginem os irmãos, se você escrevesse uma carta para alguém falando sobre suas vontades. Olha, eu gosto disso, acho que as coisas devem ser assim, assim e assado.
e essa pessoa pegasse sua carta e interpretasse a sua carta de maneira equivocada, de maneira errada, e começasse a espalhar para os outros o que você não disse, fake news, como você se sentiria? Qual a sensação que você teria se você hoje abrisse a sua página do Facebook e visse lá um texto, olhasse e alguém escreveu um texto sobre sua vida mentindo sobre você? Um sentimento de ojeriza, de repulsa, de ira. Como que alguém tem a liberdade de dizer aquilo que eu não sou? Agora imaginem o que as pessoas fazem ao tratar de maneira irresponsável a palavra de Deus. Falando que Deus disse coisas que Ele não disse, falando que Deus é o que Ele não é, ou que Ele quer o que Ele não quer. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus da maneira como ela está escrita. E como que a gente consegue isso se a gente não estudar, se nós não procurarmos entender os textos? É por isso que a pregação expositiva ela é muito importante, primeiro para o pastor, porque aí eu não consigo pregar o que eu quero, porque se eu estou pregando o texto, e se o texto diz isso, eu só posso dizer o que o texto diz, gostem ou não, mas eu estou com a minha consciência santa diante de Deus, porque eu falei o que Deus falou, e também porque as pessoas são orientadas e a igreja é edificada fugindo do supersticismo, sabe? Para não ficar muito místico, supersticioso, buscando coisas que Deus não ensinou. Então, é por isso que Deus nos deixa textos difíceis de entender. E aqui nós temos um texto diante de nós. E vamos então, meus irmãos, fazer uma breve análise desse texto. Como eu disse, se você ler lá, por exemplo, no capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 29, Paulo terminou o capítulo 2 falando sobre a verdadeira circuncisão. Ele diz que a verdadeira circuncisão é aquela que Deus opera no nosso coração. E como em Roma existia uma comunidade muito grande de judeus, eles então vão questionar Paulo, vão fazer perguntas a Paulo, qual a vantagem então de ser judeu? E esse texto que nós lemos tem 5 perguntas e 5 respostas. A primeira pergunta no verso 1, olha como o debatedor de Paulo se dirige a ele, perguntando, ora, qual a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Se a verdadeira circuncisão não é essa que nós praticamos, mas é a que é feita no coração, então qual a vantagem de eu ser judeu e qual a vantagem que tem em eu trazer na minha tradição, na minha linhagem, o rito que Deus exigiu lá no Antigo Testamento, quando o povo então, que foi chamado por Deus através de Abraão, em Gilgal fez lá o rito da circuncisão. Qual a vantagem disso? Então, na mente de Paulo, as pessoas já estão questionando, então, já que a verdadeira circuncisão não é essa, então não tem vantagem nenhuma. E Paulo vai chamar a nossa atenção aqui, porque ser judeu acarreta, esse é o lado negativo da lei, acarreta em muita responsabilidade. Se eles se vangloriavam porque eram judeus, porque conheciam a lei desde criança, porque tinham sido instruídos por rabinos, porque na tradição, na linhagem, lembra? O louvor que vem dos homens, como Paulo disse, né? Porque ser judeu é ser louvado, tem um lado negativo, porque a quem muito é dado, muito é requerido. Então existia, na verdade, uma grande responsabilidade em ser judeu. Eles não deveriam estar preocupados em contar vantagem. Ao contrário, eles deveriam entender que eles têm muita responsabilidade. O conhecimento não é para nos colocar em vantagem, para a gente bater no peito e dizer assim, eu tenho conhecimento. Nossa, como eu sei. Como Deus abriu os meus olhos diante das Escrituras e tantos cegos que existem por aí. Ao contrário, quanto maior o nosso conhecimento, quanto mais Deus se revela a nós através das Escrituras, mais Ele requer maior a nossa responsabilidade. Esse é o lado negativo. Mas existe um lado positivo, porque tanto a circuncisão quanto a lei que Deus deu ao povo foi importante porque Deus usou esse povo. Logo, eles têm uma vantagem diante dos pagãos. E qual é a vantagem? Paulo vai então dar a resposta no verso 2, diante da pergunta, qual a vantagem de ser judeu, qual a utilidade da circuncisão? A resposta de Paulo, verso 2, muita em toda maneira,
porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Vejam, Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe uma grande vantagem em ser judeu, e existe uma grande vantagem em vocês serem circuncidados. Porque os oráculos de Deus, aqui a palavra foi traduzida para palavra de Deus, no grego significa oráculo, que é um entendimento popular da cultura dos gregos. Porque na época, no Império Romano, os templos pagãos tinham os seus videntes. Eram as pessoas que eram consultadas, as pitonisas. Elas eram consultadas para falar da vontade dos deuses. Então, aquela pessoa recebia uma espécie de revelação do Deus dela e falava para o povo. Paulo está usando a mesma linguagem e está dizendo assim, olha, os judeus são o único povo que tem de fato os oráculos de Deus, ou seja, os judeus são o único povo que sabem realmente a lei de Deus. Deus revelou só para os judeus. Então isso é uma vantagem. Porque embora as outras nações tenham seus deuses, suas culturas, sua religião, eles não têm a revelação do Deus verdadeiro. Só Israel tinha. Só os judeus. Então há uma grande vantagem, porque a revelação de Deus, escrita, a revelação perfeita de Deus, foi dada aos judeus. Enquanto que aos pagãos, que buscam sua divindade, que criam seus deuses, eles idealizam os seus deuses, eles fazem isso porque Deus se revelou na consciência e porque Deus se revelou na criação. Agora, para os judeus, Deus se revelou na escrita. Eles tinham a palavra de Deus registrada, o Pentateuco, a lei de Deus. Então isso era uma grande vantagem, porque era a lei perfeita de Deus. Não existe, irmãos, ninguém inocente. Se você estudar, por exemplo, a cultura indígena no Brasil, a Joana está estudando, eu estou acompanhando ela. Os índios adoram o sol e dão um nome, atribuem um nome ao sol e à lua, o nome de uma divindade a quem eles adoram. Quem ensinou o índio a adorar o sol e a lua? Uma condição de consciência e de revelação que existe um Criador. Então, como eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles olham para a criação, olharam para o sol, deram o nome e começaram a adorar o sol. Então vejam, os pagãos, todos os homens, eles adoram alguma coisa. Eles transformam a imagem do Deus incorruptível em alguma coisa corruptível. E é o que Paulo está dizendo para o judeu. Para vocês há uma grande vantagem em ser judeu, porque só para vocês Deus se revelou nas Escrituras. Então nenhuma nação, outra civilização tem o conhecimento do Deus verdadeiro. Só vocês. Logo a resposta de Paulo, então, é que eles têm uma grande vantagem, porque o único e verdadeiro Deus se revelou a eles. Aí então eles fazem uma outra pergunta, verso 3. Se Deus então se revelou a nós, e se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Olha o que o debatedor fala para Paulo. Espera aí, se Deus então se revelou para nós nas Escrituras, se Deus revelou sua vontade na circuncisão, porque ele tem um povo, uma aliança, e ele fez uma aliança com esse povo, então a minha incredulidade, a minha desobediência ao que Deus estabeleceu, vai fazer com que Deus aniquile sua fidelidade? Quer dizer, então Deus não é mais fiel? Perceberam como é capcioso o sofisma, né? A dialética mentirosa, tentando persuadir a Paulo. Espera aí. Quem que nunca passou por isso, debatendo com alguém? Mas Deus não fez uma aliança? Se Deus é fiel à sua própria aliança, Ele fez uma aliança comigo. Eu sou judeu, sou circuncidado. Deus falou, se for judeu, for circuncidado, tem uma aliança comigo. Agora, só porque eu não creio ou porque eu desobedeço, logo então Deus não é mais fiel, aniquilou sua fidelidade. É o que eles estão agora interpelando Paulo. E Paulo vai responder para eles que a fidelidade de Deus é com respeito à aliança e não com o pecado dos homens. Eles estavam cometendo um equívoco. Então Paulo já percebeu a maneira como eles estão agindo e Paulo nunca perde de vista a base do seu debate. Qual é a base do seu debate?
todos pecaram. É o que ele vai falar lá no versículo 23. E destituídos estão da glória de Deus. Paulo está dizendo para os judeus o seguinte: não existe vantagem nenhuma em ser judeu diante do juízo de Deus. Então, uma coisa é a fidelidade de Deus, outra coisa é o juízo, a ira vindoura. Porque eles estão tentando persuadir Paulo, colocando Paulo num cenário diferente. E aí o que Paulo faz? A resposta dele vem no verso 4. De maneira nenhuma. Nananina não. Aí ele diz assim: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O ponto de Paulo aqui é o seguinte: quando Deus jurou sua fidelidade, Deus jurou a fidelidade a si mesmo e não às nossas ações. Eu sei que a gente canta um hino que é muito lindo, ele diz assim: tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. De fato, Deus é fiel quando nós o obedecemos. Mas Deus não é fiel à minha vontade. Deus é fiel à sua palavra. Se eu andar fora dos preceitos de Deus, não há nenhum comprometimento da vontade divina comigo. É nós que nos submetemos à vontade revelada de Deus. Deus é fiel a si mesmo. A aliança de Deus está estabelecida em sua própria fidelidade. Então os judeus não poderiam em nenhum momento achar assim: não, se Deus prometeu que ele tem uma aliança comigo, então ele vai me salvar do juízo, da ira, porque eu sou circuncidado. E como eu disse, muitos rabinos defendiam a ideia de que todo judeu circuncidado jamais poderia ir para o inferno. É como alguém dizendo assim: ó, Deus me salvou pela graça, Deus tem uma aliança comigo, jamais vou para o inferno, posso viver de qualquer maneira, porque a minha infidelidade não pode aniquilar a fidelidade de Deus, a promessa de Deus. Paulo está dizendo: de maneira nenhuma. Vocês não entenderam o que é a fidelidade de Deus. Vocês não compreenderam a aliança de Deus. Então, qual é a resposta, Paulo? Paulo diz assim: seja todo homem mentiroso, e Deus é justo. E aí Paulo, ele conhece o Antigo Testamento. Por isso que é importante, irmãos, a gente conhecer as Escrituras. 1 Pedro 3,15 diz que nós temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Se não conhecer a Bíblia, quando você é interpelado por alguém, questionado por alguém, você não sabe responder. Por que você faz isso? Por que você participa da ceia? Por que você vai aos domingos na igreja? Tem gente que não sabe responder, porque não sabe defender sua própria fé, por não conhecer as Escrituras. Aí o que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar o conhecimento judaico, porque ele é um judeu, e ele vai falar assim: como está escrito? No verso 4, a segunda parte. Como está escrito? Veja que a fonte de autoridade que Paulo está usando aqui é as Escrituras. Paulo não está dizendo para o seu debatedor assim: eu acho, ou como disse fulano. Não, ele diz assim: como está escrito na lei de vocês, nas escrituras de vocês. O que está escrito? Ele diz assim: para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. Paulo está citando o Salmo 51:4, as palavras de Davi diante do seu pecado em comparação à fidelidade de Deus. Os judeus estão questionando Paulo assim: quer dizer que o meu pecado torna Deus infiel, Deus vai romper sua aliança só porque eu pequei? Aí Paulo diz para o judeu debatedor o seguinte: lembra de Davi? Deus tinha uma aliança com Davi. Davi pecou, e olha o que foi que Davi disse quando ele se arrependeu. Portanto, meus irmãos, ouça o que diz o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí Davi diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Qual a razão do pecado de Davi? Ele disse assim: para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria. Ele não pede a salvação de novo, mas a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Vejam, quando nós pecamos, mas mesmo assim amamos e tememos a Deus e nos arrependemos dos pecados, o que a gente perde temporariamente é a alegria da salvação. Não é a salvação. Davi sabia que era salvo, ele disse assim, torna a dar-me a alegria da salvação, porque ele tinha um coração arrependido. E Davi em nenhum momento disse que o pecado dele justificava o rompimento da fidelidade de Deus. Ao contrário, ele disse assim, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Qual a razão dos meus pecados existirem? Ele diz, além de me condenar, para que seja justificado, Deus é justificado quando Ele fala, e puro quando julgares. Paulo está dizendo para o debatedor assim, sabe por que vocês desobedeceram a lei? E sabe por que vocês não são fiéis na circuncisão? Para que Deus seja justo quando julgar vocês e seja fiel à sua própria aliança. Ao contrário do que eles estavam propondo. Então, Deus fez uma aliança comigo, eu não consegui zelar pelo meu lado, pelo meu papel na aliança, logo Deus então aniquilou sua aliança. Ele disse assim, não, ao contrário, porque vocês não são fiéis, Deus vai julgar vocês. Paulo sabe o que está dizendo aqui. Paulo está levando eles a um pensamento de que Deus é justo por condenar pecadores por causa dos seus pecados. E que Deus é justo mesmo que eu pratique aquilo que é errado, mesmo que eu insista na prática pecaminosa e não me arrependa, Deus tem uma aliança, não é com a nação judaica. O que Paulo está dizendo é que a igreja eleita de Deus é tanto de judeus quanto de gentios. Então não havia nenhum benefício. Antes era um peso muito maior em ser circuncidado, porque eles deveriam ser luzeiro para as nações. E eles não estavam sendo exemplos, é por isso que no capítulo 2 ele disse assim, Deus vai levantar nações pagãs para julgar vocês. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito maior por conhecermos a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e participamos da ceia, e temos uma comunidade de fé com a qual nós nos relacionamos, nós temos ainda mais responsabilidade para brilharmos como luz e para sermos sal na sociedade. Então as pessoas precisam olhar para nós e não ver em nós ar de arrogância, dizendo assim, não, fui aliançado, não importa, eu sou salvo. Não é isso. Os nossos pecados, na verdade, nos condenam e ainda torna Deus muito mais justo, se é que isso é possível, justificado quando julgares. Por isso que Paulo diz assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O problema não é Deus, o problema somos nós. Deus não abandonou Davi. Davi se arrependeu do seu pecado. Davi reconheceu os seus pecados. Assim Paulo está dizendo também para aqueles judeus, reconheçam o pecado de vocês. Não fiquem se estribando nessa ideia de que Deus tem uma aliança. E aí eu lembro de João 8, quando Jesus debate com os fariseus. Jesus chama eles de escravos do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. E eles então ficam furiosos. Nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão. Jesus diz, se vocês fossem, vocês fariam as obras de Abraão. Porque se Deus quiser, Ele suscita dessas pedras filhos a Abraão. Então vejam que aqui Paulo está debatendo com muita ênfase. Aí surge então a terceira pergunta, no verso 5. O debatedor começa a questionar muito mais Paulo. Olha agora o que eles dizem. Bom, se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, Ele não será injusto trazendo ira sobre nós? Primeiro eles disseram assim, bom, se Deus tem uma aliança conosco, nós não fomos fiéis à aliança. Deus vai aniquilar a sua aliança? Paulo disse, de maneira nenhuma.
porque o homem é pecador e Deus é justo. Aí então eles fazem a terceira pergunta. Bom, se eu sou pecador e Deus é justo, então a minha injustiça é a causa da justiça de Deus, não é o que você está dizendo? Que o meu pecado justifica Deus quando me julga? Ué, então o meu pecado é para a glória de Deus. Olha só a mente desse debatedor. Olha aonde eles levam Paulo a pensar. Então eles dizem assim, ué, e Deus é injusto agora trazendo ira sobre nós? Se Deus determinou, numa aliança que ele fez, que eu pecasse, que eu desobedecesse, para que ele fosse justo diante dos meus pecados, agora ele vai trazer ira sobre nós? Eu não estou entendendo mais nada. Essa é a pergunta capciosa deles. E a justiça aqui não é a justiça redentora. Eles não estão falando sobre a justiça da redenção dos nossos pecados. Eles estão atribuindo essa justiça à aliança de Deus, à fidelidade de Deus, que Deus havia estabelecido com Abraão. Eles não estão pensando como nós pensamos hoje, na aliança de Deus em Jesus Cristo, o seu sangue na cruz, o sangue da nova aliança. Eles não estão pensando assim, eles estão pensando no que Deus havia estabelecido desde a época de Abraão. Então eles estão questionando Paulo. Mas se Deus é verdadeiro quando julga, e se a minha desobediência torna Deus mais justo ainda, logo, por que Deus vai trazer ira sobre nós? Não faz sentido, Paulo. Por isso que Paulo então usa uma expressão aqui entre parênteses, falo como homem. Sabe o que isso significa? Significa que Paulo está dizendo assim, ó, eu preciso ter muita paciência para debater com vocês. Eu preciso aqui de um equilíbrio. Você já passou por um momento assim? Que você é tão questionado e a pessoa já fugiu do debate, já fugiu do tema principal da conversa e começa a falar coisa com coisa, um amontoado de questionamento, e você precisa fazer assim, espera aí, vamos colocar o pingo nos is, vamos nos ipsis literis, uma coisinha de cada vez, tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Não vamos fugir aqui do nosso debate, porque você já está se perdendo. Quando a pessoa rejeita, fala assim, não estou entendendo mais nada. Paulo diz assim, olha, eu falo como homem, e eu vou explicar para vocês, e a resposta dele vem no verso 6. Um novo questionamento no verso 5, uma nova resposta no verso 6. Ele diz assim, de maneira nenhuma, não, jamais. Deus não é injusto trazendo ira sobre vocês. Deus não é injusto trazendo ira sobre os homens pecadores. E ele faz agora uma pergunta para o debatedor. Do outro modo, ou seja, de outra maneira, como é que Deus vai julgar o mundo? Se vocês mesmos agora acabaram de perguntar para mim que Deus é injusto, trazendo ira sobre aqueles que pecaram, porque os seus pecados justificam a justiça de Deus e torna Deus justo quando julga, olha o raciocínio deles. Então, Deus é injusto trazendo ira? Aí Paulo faz a pergunta, como é que Deus vai julgar o mundo? Sabe por que Paulo pergunta isso? Porque esses mesmos judeus moralistas aqui, eles defendiam o dia do juízo. Eles diziam assim, um dia Deus vai julgar os pagãos. Agora Paulo então está perguntando para eles, se vocês acreditam no que vocês estão perguntando para mim, por que vocês ensinam a mesma coisa? Ah, está vendo só? Como é que Deus vai julgar o mundo? Como é que vocês dizem que existe um dia da ira que virá sobre toda a humanidade porque eles estão pecando contra Deus ou porque não fazem parte da aliança, da fidelidade de Deus? Se que vocês acabaram de me perguntar se o pecado de vocês corrobora com a justiça de Deus, logo Deus não pode trazer ira. E por que o pecado dos pagãos, então, justifica Deus e Deus pode trazer ira sobre eles? Agora o debatedor ficou de saia curta. Ué, Paulo já pensou numa pergunta que vai no contrapé da pergunta deles. Não é interessante essa passagem, irmãos? Às vezes a gente pensa que ser igreja hoje é difícil. Imagina o desafio do apóstolo Paulo. Por que Deus levantou esse homem para fundamentar a igreja, para pregar o evangelho e para fazer missão? Vejam a importância da convicção, do chamado de Deus, do conhecimento de Deus e do preparo que Deus deu ao apóstolo Paulo. E aqui não é só o conhecimento hebraico, não. Paulo está usando a técnica de oratória dos gregos.
Porque esse raciocínio chamado de sofisma ou heurística, que era uma técnica de usar a mentira para persuadir o debatedor, Paulo sabia disso. E eles fazem a pergunta para Paulo, achando que vão pegar Paulo. Paulo joga uma outra pergunta para ele e fala assim: peraí, você está me perguntando isso, então por que vocês ensinam isso? Então Paulo coloca eles numa situação difícil. Por isso que ele diz assim: de maneira nenhuma, de outro modo, como Deus julgará o mundo. Como que vai haver o dia do juízo? E aqui todo judeu concordava com isso, com o juízo final. Então Paulo pega todo mundo e coloca no mesmo pacote. E aí vem a quarta pergunta no versículo 7. Se a minha mentira abundou ainda mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou julgado como pecador? Agora é Paulo que está fazendo a pergunta. Paulo tomou a bola e falou assim: agora senta que eu vou perguntar para vocês. Vocês estão fazendo muita pergunta para mim, agora é a minha vez de perguntar para vocês. Se vocês estão dizendo o seguinte: olha, Deus tem uma aliança, eu desobedeci a aliança, eu pequei contra Deus. Logo, Deus não pode ser infiel a si mesmo. Deus é fiel, ele fez uma aliança, se ele assinou embaixo, ele tem que cumprir o que ele assinou. Então, ele tem uma aliança comigo, eu pequei. Os meus pecados, segundo o Paulo, vai justificar o julgamento de Deus. E Paulo disse: olha, como está escrito, citando o Salmo 51:4. Não sou eu que estou falando, está escrito. Fonte de autoridade das Escrituras. Muito bem, então se Deus é justo porque me condena dos meus pecados, logo aquilo que eu faço atribui glória para Deus. Como que Deus vai trazer ira para mim se a minha vida glorifica a Deus nesse sentido de que até os meus pecados tornam Deus justo quando me julga? Aí Paulo faz a pergunta para eles assim: então por que vocês, por causa do evangelho que eu prego, vocês me chamam de pecador? Se vocês acreditassem nessa ladainha que vocês estão falando aí, por que vocês me condenam? É por isso que ele pergunta no versículo 7, se a minha mentira, qual é a mentira? Eles diziam que Paulo não pregava a palavra de Deus, que o evangelho de Paulo era um evangelho mentiroso, porque o evangelho de Paulo, da salvação pela graça, incentivava as pessoas a viverem na libertinagem, na imoralidade, que Deus não requeria mais a circuncisão, a guarda do sábado, as festas, as leis cerimoniais, que Deus não exigia mais essas coisas. Então eles diziam assim que Paulo era um mentiroso. Aí Paulo está dizendo: bom, então se você está dizendo que o seu pecado justifica a glória de Deus, então por que vocês dizem que a minha mentira abundou ainda mais a verdade de Deus para a sua glória? Por que eu sou julgado por vocês como pecador? Se vocês acreditassem nisso mesmo, vocês não iam ficar me perseguindo. Vocês iam olhar para mim e falar assim: ó, deixa esse homem mentir, porque a mentira dele vai retribuir glória para Deus, porque ele é um pecador. Mas não é isso que vocês estão fazendo. Vocês querem me calar. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês nem acreditam no que vocês acabaram de me perguntar. Está vendo, meus irmãos? Eles tentam colocar Paulo contra a parede. Aí, a resposta da sua própria pergunta está no verso 8. O próprio Paulo respondendo a pergunta que ele mesmo fez. Ele diz assim: e por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Paulo está dizendo o seguinte: olha que eu nem fico espalhando pela igreja e nem fico falando aos quatro ventos que eu sou blasfemado, que eu sou perseguido, como muitos de vocês dizem que eu sou. Como muitos dizem que estou dizendo, como muitos dizem que dizemos, é a expressão de Paulo. Ou seja, tinha gente na igreja que falava assim: Paulo fica dizendo que está sendo perseguido, Paulo fica dizendo que está sendo questionado no seu apostolado, por isso que Paulo nunca veio para Roma. Lembra no capítulo 1, ele falou assim: muitas vezes eu quis ir aí para compartilhar um dom, para compartilhar a fé mútua, para nos consolarmos, porque tinha muito mal entendido sobre o apóstolo Paulo. E ele está dizendo: e isso aí nem sou eu que falo. E muita gente fica dizendo que eu falo. Calúnia, difamação contra o apóstolo, acusando-o de dizer coisas que ele não diz. Aí ele está dizendo para o judeu: vocês estão ofendidos porque eu disse para vocês que a verdadeira circuncisão é do coração, e que o verdadeiro judeu é aquele a que Deus circuncida o coração, e que a mentira de vocês, a desobediência de vocês, não torna Deus injusto por chamar os pagãos, os gentios à aliança.
e vocês estão querendo justificar que o pecado de vocês, então, atribui glória a Deus, portanto, Deus não pode irar-se contra vocês. Se vocês acreditassem nessa história que vocês estão contando, vocês não iam me perseguir, vocês não iam sair espalhando blasfêmias contra mim, porque vocês iriam usar o mesmo método, dizendo assim: deixa Paulo mentir, deixa esse homem pregar, porque, afinal de contas, o pecado dele vai atribuir glória a Deus. Mas vocês não fazem isso, vocês tentam me calar. Vocês tentam me fazer ficar quieto, quer dizer que vocês não acreditam nisso que vocês estão me questionando. Em outras palavras, vocês só estão criando caso para derrubar a minha mensagem. Tem muito conhecimento, né? É um homem que recebe muita direção de Deus. E aí, irmãos, vem a quinta e última pergunta. E está no verso 8. Façamos males para que venham bens. É como se alguém tivesse olhado para Paulo e falado assim: quer saber de uma coisa? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então vamos fazer o mal para que venha o bem. Quer saber de uma coisa, Paulo? Então vamos viver de qualquer jeito. Olha o nível que chegou o debate. Já apelou. Então, você já passou por isso? Esse é o ponto mais difícil de pregar a salvação pela graça. Quando a pessoa se apega a fato de que a salvação é por mérito, aí você fala da graça de Deus, do chamado de Deus, da vocação, a pessoa diz assim: então tá bom, então vou viver de qualquer jeito. Não. Então eu vou viver na prática do pecado. E isso é um erro, irmãos, muito grande. Tanto por falta de conhecimento, quanto por falta de bom testemunho de muita gente que entendeu a salvação pela graça. Porque esse negócio de dizer assim: sou salvo pela graça e não dá testemunho, torna-se um escândalo para os de fora. Aí eles olham para a igreja e falam assim: lá, vive assim. Está lá todo domingo na igreja, está participando lá com os irmãos, mas eu conheço ele fora do contexto da igreja. Eu sei como ele anda, eu sei como ela anda. A mim não engana. Vive de qualquer jeito. Aí fica lá, levantando os braços, adorando a Deus, porque eu sou salvo. Será? Esse judeu aqui está falando isso. Então vamos praticar o mal. Vamos viver de qualquer jeito. Porque quanto mais coisa errada a gente faz, mais vem o bem mesmo. Mais justifica a santidade e a glória de Deus. Então vamos fazer mesmo, vamos cometer pecados para que a gente receba bastante perdão de Deus. Aí Paulo encerra o debate. Aí Paulo diz assim: não dá mais. E aqui Paulo também nos ensina. Porque aí no versículo 8 ele diz assim: a condenação desses é justa. Deixa. Não dá mais. Tem momentos que é assim que funciona. Você fala, a pessoa questiona. Você dá uma réplica, vem uma tréplica e não para nunca. Aí chega uma hora que você fala assim: deu. É igual debate no Facebook. Eu parei com esse negócio há muito tempo já, faz uns 3 anos. Porque é um desgaste. Você coloca, a pessoa dá uma resposta. Aí você fala uma coisa, ele entende outra, ou finge que entende outra coisa para mudar o rumo da conversa. Aí você dá outra resposta, você tenta trazer para o assunto, aí vai para outro assunto, não acaba nunca. Aí Paulo está dizendo aqui: chega, a condenação desse daí é justa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: no dia do juízo, eles vão entender o que eu estou falando. Não quer aceitar? Você acha que faz sentido ficar debatendo, ficar questionando? Eu percebi que vocês não querem mesmo o evangelho. É como se eles estivessem falando para Paulo: está só questionando Paulo, só desgastando a imagem de Paulo. Paulo diz assim: então chega, a condenação desses aí é justa. Para por aqui. Então, irmão, nós temos 5 perguntas, 5 respostas. As perguntas vão progredindo, voltam-se contra o próprio debatedor, questionador. Paulo dá 5 respostas que vão e depois que se tornam em perguntas para o debatedor e termina dizendo assim: chega. A gente tem que procurar viver diante de Deus, procurar compreender a palavra de Deus, entender o que Deus diz através da sua palavra, pregar o evangelho como ele é. Mas tem gente que não vai aceitar mesmo. Tem gente que vai te questionar, tem gente que vai querer debater, vai querer levar para um outro campo só para ficar debatendo ad infinitum, né? Não termina nunca o debate. Aí você tem que fazer que nem Paulo, fala assim: chega. Vãs filosofias, ideologia sem fim, gente que só quer saber de balela, não quer compromisso com Deus. Então, como disse Salomão, produzir livro não se esgota nunca, né? Então, chega.
mas aqui também nós temos um chamado de Deus para nós, de comprometimento, de responsabilidade. E eu concluo com algumas questões práticas. Primeiro, nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. O nosso coração, ele é sedutor, o nosso coração é enganoso. Eu vou usar aqui uma frase de João Calvino. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente fica produzindo argumentos para questionar Deus. Questionar o que está acontecendo, questionar a nossa vida, questionar tudo e todos. Então tome muito cuidado com o seu coração. Antigamente, os irmãos diziam assim, quero te falar uma coisa que eu estou sentindo no meu coração. Então, um amigo meu, presbítero, em Dayatuba, quando foram falar isso para ele, ele falou assim, eu gostaria que você não me falasse, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Você quer me falar o que está sentindo no coração, eu tenho medo disso. É verdade, o coração é muito enganoso. Às vezes a gente quer falar as coisas que sente no coração, né? Toma cuidado, porque o seu coração não fala a voz de Deus. O seu coração fala os seus sentimentos. É seu coração. O que nós precisamos é ser conduzidos pela palavra de Deus. Terceiro ponto, irmão, segundo ponto, é que nós devemos ser muito seletivos com as pregações. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Às vezes está lá na sua casa, né, está zapeando lá e entra no YouTube e você começa a ouvir todo tipo de pregação. Tem muito pregador que usa o sofisma. Eles pegam uma verdade de Deus, deturpam ela para te seduzir. E aí você pode ficar preso acreditando que uma coisa é quando ela não é. Tem muita gente sofrendo assim, achando que depressão é um demônio que montou no ombro. Eu já vi gente que mal tem conhecimento básico das doutrinas bíblicas, fazendo live para explicar as razões do suicídio. Quando muitos pastores experientes, vividos e estudados ainda enfrentam tensões. Hoje tem gente já ensinando de tudo. Um neófito. O camarada se converteu semana passada, aí ele já faz a live, já pregando no Facebook para todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Pregadores de televisão, gente seduzindo multidões, propondo, fazendo negócio com o evangelho. Então nós temos que ser muito seletivos, porque se houver uma deturpação da palavra, nós somos afastados da verdade de Deus. O terceiro ponto, procure ouvir pregações expositivas. Eu sei que às vezes pode parecer cansativo, eu sei que às vezes dá aquela vontadezinha, né, no coração, aquele comichão no ouvido. Puxa, eu queria tanto uma pregação de vitória, né? O pastor podia trazer um tema aí assim, superando as dificuldades e vencendo como ninguém. Gigantes de Deus, né? Derrubando gigantes, atravessando o mar, andando sobre as águas. Eu não gosto dessas pregações assim. Eu poderia fazer uma pregação com vários temas. Primeiro ponto, andando sobre as dívidas. Segundo, andando sobre os inimigos. Terceiro, não tem essas coisas? Mas não é assim que a Bíblia funciona. É assim que funciona o mercado. É assim que funciona os palestrantes, as universidades, nas grandes empresas, os conglomerados de negócio. É assim que funciona treinadores de equipe, time de futebol. Já viu o time de futebol quando vai, principalmente na final, eles dão a mão, rezam um Pai Nosso. Quem que vai ganhar? Eu! Quem é o melhor? Eu! Quem é o melhor time? É o nosso! Mas não é assim. A igreja não é assim. Porque o mundo lá fora é uma selva de pedras. Não adianta eu ficar falando para você aqui que tudo vai dar certo na sua vida, que você vai ter sempre saúde, que você vai estar sempre com dinheiro no bolso, que você nunca vai ter problema com seus filhos, que seu cônjuge sempre vai te entender, que você tem que determinar e ministrar e tomar posse. Não é assim que funciona. Porque existem coisas que não dependem de você. Um pai pode ser um homem muito piedoso, mas se o filho for desobediente a Deus, o filho traz sofrimento para o pai. Ou uma esposa, ou vice-versa. Então, às vezes você procura andar corretamente diante de Deus. Os homens bíblicos sempre sofreram. Elias era um homem temente a Deus, teve que fugir do rei. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Ora, um prefeito, um governador decreta, fecha a igreja. A Constituição nos dá a liberdade de culto. Nós somos um país laico. E a laicidade, o direito?
Aí colocou a igreja como essencial, mas tem cidade que o prefeito não respeita. Não, tem que fechar a igreja. Nos Estados Unidos, eu postei aí, pastor John MacArthur, da Comunidade da Graça, falou lá na Califórnia, a nossa igreja não fecha. Nós vamos tomar todos os cuidados, mas a gente não fecha. O Estado não tem o direito de fechar a igreja, com a justificativa de que está controlando o vírus. O mercado está aberto, os ônibus estão funcionando, a igreja tem responsabilidade, a gente sabe do que está acontecendo. Nós vamos colher frutos da omissão, da negligência, o esfriamento. Portanto, diante dessas questões, como nós vamos responder se nós não conhecermos a Bíblia? Nós vamos agir sempre por movimentos que vão surgindo. O quarto ponto, irmãos, vamos cuidar para não sermos escândalo para os gentios. Os judeus conheciam a palavra de Deus, faziam parte da aliança e se tornaram um escândalo para os gentios. Quando eles interpelam Paulo, eles dizem assim, por que questiona que alguns não creram? Alguns ali é uma forma irônica, porque na verdade quase a totalidade dos judeus não creram. A nação judaica não creu. Eles rejeitaram o Messias e se tornaram um escândalo. Foram chamados para ser luz para as nações e se tornaram um escândalo. Nós, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se nós não cuidarmos, nós podemos nos tornar escândalo. E nós podemos fazer as pessoas tropeçar ao invés de conhecerem a verdade. Porque aí o incrédulo passa por uma dificuldade, ao invés dele procurar a igreja e ouvir o evangelho, ele lembra do crente que deu mau testemunho e fala assim, estou com um problema no meu casamento, mas eu conheço o fulano, ele é adúltero também, tudo é mentiroso, não honra os negócios, e se torna escândalo. Aí é mais difícil ainda. Então nós temos que pensar nisso. O quinto ponto, a incredulidade do povo nunca significou a infidelidade de Deus. Se muitos não creem, se muitos abandonam a fé, isso não significa que Deus é infiel. Deus tem os seus remanescentes. Nós estamos vivendo um tempo que parece que a igreja está apagada, né? E eu sempre uso essa figura, fogo de monturo. Você olha para os monturos assim, você vê aquela fumacinha saindo. Você não vê o fogo, mas tem fogo. O fogo está por baixo. Você pode olhar assim e falar assim, nossa, a igreja acabou, né? Os crentes estão tudo... Não, os crentes verdadeiros, os 7.000 joelhos que não se dobraram, continuam fiel, continuam servindo a Deus. O sexto ponto, quando nós analisamos uma passagem assim tão difícil, nós aprendemos o quanto é importante congregar e estudar. Não deixe de congregar. Às vezes a gente vai se afastando, vão surgindo compromissos. Eu já passei por um período assim na minha vida, na minha mocidade. Você falta um culto, falta 2, depois você quer voltar para a igreja, é uma luta, porque todo domingo sempre tem uma coisa que acontece. Mas quanto mais você participa, mais você sente vontade. Você vem na oração, você vem no estudo, você vem na escola bíblica e você vai se envolvendo, porque você tem contato com a comunidade, você cria uma identidade. Afastou é que nem tirar uma brasa da churrasqueira, é uma questão de tempo, ela apaga. Então, quando nós olhamos uma passagem assim, nós vemos o quanto é importante. Sétimo ponto, irmãos, aqui da minha conclusão, a conclusão está maior que o sermão, é que quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus revelada nas Escrituras, menos supersticiosos nós somos. Já percebeu como a gente tem superstição? Às vezes você pode falar assim, não, pastor, eu sou tão racional, eu não tenho superstição. Mas tem muita gente assim, se o cachorro latir, se o gato miar, se a porta bater, Deus está confirmando, né? Se isso não acontecer, Deus não confirmou. Então não pode. Quanto mais eu conheço a Deus, a palavra de Deus, diante de questões que são dilemas da nossa vida, a gente sabe responder. Eu passei por isso com o irmão da nossa igreja, né? Estava com a esposa internada, eu estive poucas horas antes dela ir a óbito. Os médicos não tinham mais autorizado ninguém a entrar, ele foi lá e falou, olha, o pastor, eles autorizaram um direito constitucional, o pastor pode entrar, visita religiosa. E quando a nossa irmã estava lá, com um respirador, esposo do lado, o que você vai falar? Ela recebeu profecia de muita gente que foi lá dizendo assim que ela seria curada. E que ela vinha aqui testemunhar a cura. Está vendo? Foi Deus que falou? Nós vimos, sabemos de muitas coisas que ela foi submetida. Eu lembro de nas visitas que nós íamos, ela falou assim, pastor, cada um que vem aqui, mas a gente recebe, né, porque são amigos de longa data.
Faziam de tudo. Um dia era água, era não sei o quê. Irmãos, não é assim que funciona. A morte faz parte do processo da redenção. Se você não morrer, você não vai ressuscitar. É lógico que a gente não quer sofrer, é lógico que a realidade da morte nos assusta, porque ela não faz parte do ideal criacional de Deus. Deus não nos fez para morrer, por isso que Ele vai nos ressuscitar, por isso que nós vamos viver eternamente. Mas a gente tem que enfrentar as dores da vida, as angústias. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, tribulações. Ele venceu o mundo. Então, quando a gente entra em momentos assim, olha para Cristo, olha para o Calvário. Por isso que é importante participarmos da igreja e tomar a ceia. A ceia é um drama da redenção. Quando você toma o pão e o vinho, você se vê diante do Calvário, diante do Cristo crucificado. E aí tudo mais na sua vida se torna inferior diante da grandeza da realidade que você vê. Seja o que for, o seu salário, sua casa, seu carro, suas conquistas, sua aparência, tudo diminui, tudo se prostra diante do Criador. Em último lugar, por fim, nós devemos entregar o nosso coração por completo a Deus e reconhecer que nós somos sim pecadores e que Deus é santo e que nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrependermos. Que a gente erra, que a gente tem falha. Ninguém aqui é perfeito, mas Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua aliança. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. João disse que se nós andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, e se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Amém? Que Deus seja louvado e continue nos guardando. Vamos orar, meus irmãos? Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Senhor, nós te damos graça por esta manhã, por mais uma vez podermos meditar na Tua palavra e aprender sobre a vontade do Senhor. Quanta riqueza! É como alguém em busca de um tesouro muito valioso o encontra. E quanto mais nós cavamos, mais riqueza nós encontramos. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós pesquisamos, mais nós entendemos a sua vontade. Ó, profundidade da sabedoria! Meu Deus, como é bom conhecer a Tua palavra. Como é libertador, como esclarece, como ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração. Coloca a nossa lógica em chamas. O nosso raciocínio é queimado pelo fogo do Espírito. O nosso coração é despertado para vivermos mais intimamente com o Senhor. Dai-nos olhos espirituais para que possamos enxergar a realidade à nossa volta com as lentes do Evangelho, para que tenhamos cada dia mais uma vida devota a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.